Essa é a história da luz desacorrentada. No primeiro século depois de Cristo, uma nova religião se espalhou através do Império Romano. Um homem, com uma vida simples e ensinamentos profundos, transformou o mundo de seus dias. Seu nome era Jesus Cristo. Ele se proclamou Filho de Deus e partilhou uma mensagem que mudou vidas e deu esperança a muitos. Paulo, que inicialmente perseguiu amargamente essa nova religião, foi trazido face a face com Cristo durante o encontro. Chocado com a ideia de que poderia estar lutando do lado errado, ele reestudou as Escrituras. Conforme a palavra iluminava sua mente, ele ficou convencido de que isto era verdade. Ele dedicou o restante de sua vida para espalhar essa mensagem. Ele viajou mais de 16 mil quilômetros a pé e mais alguns milhares em navio, enquanto levava a mensagem de Cristo através do Império Romano. Em Roma, esses novos ensinamentos não eram populares. O cristianismo, por sua própria natureza, demandava a adoração exclusiva do Deus do céu. Deidades pagãs das tribos ao redor da Ásia Menor se confundiam com os deuses romanos Juno, Netuno e Marte. Até mesmo alguns dos imperadores eram considerados deuses. Mas os cristãos chamavam essas deidades de falsos deuses. Não é difícil de imaginar porque o cristianismo se tornou muito impopular em Roma pagã. Assim começaram gerações de perseguição, uma batalha acirrada entre a cultura e a escritura, paganismo e a verdade. Tais filosofias não podem coexistir, assim como a luz e a escuridão não coexistem juntas. Então Paulo foi preso, levado por esta via, para aguardar por seu julgamento em Roma. Quando condenado, ele foi transferido para a prisão mamertina a fim de esperar sua execução. Nós estamos na prisão mamertina. É incrível pensar que foi exatamente aqui que Paulo se assentou e ficou aguardando sua execução. É escura, é úmida, esse não é o lugar onde você quer estar por qualquer período de tempo. Paulo, ao ser levado desta prisão, foi decapitado fora das muralhas da cidade de Roma. 2 anos após a execução de Paulo, numa noite quente de verão, um incêndio começou em Roma. Foi iniciado entre as lojas próximas ao Circo Máximo e queimou incontrolavelmente por 6 dias. Quando a fumaça clareou, uma grande parte de Roma havia virado apenas cinzas. Rumores se espalharam de que Nero havia causado o incêndio. Já por algum tempo, Nero queria acabar com o terço da cidade de Roma para construir uma série de palácios chamado Nerópolis, mas o Senado tinha se oposto. Agora, com a cidade em cinzas, ele poderia seguir com suas ambições. Quando rumores se espalharam de que ele havia causado o incêndio, ele começou a procurar um bode expiatório e seu olhar se fixou nos cristãos. Perseguição seguiu-se por todo o império. Multidões em busca de prazeres, viciadas por êxtase e entretenimento, se ajuntavam em anfiteatros e coliseus, onde gladiadores lutavam até a morte, e animais famintos atacavam homens armados. É difícil de imaginar que este campo cheio de mato era o Circo Máximo de Roma. Ao redor desse campo, mais de 250 mil pessoas se ajuntavam. Mas é o que acontecia entre as corridas de carruagens que eu acho mais fascinante. Um altar era colocado e cristãos eram levados perante esse altar e forçados a fazerem a última decisão. A quem eles iriam seguir? A Deus ou ao imperador? Com apenas uma pitada de incenso, eles poderiam salvar suas vidas. Mas esses cristãos não se comprometeriam. Ao invés, eles decidiram morrer. Uma das mais terríveis mortes que se pode imaginar. Um homem idoso, Policarpo, um líder na igreja cristã primitiva, foi levado a um anfiteatro cheio de milhares de pessoas sedentas por sangue. A atmosfera mudou quando a multidão viu este homem idoso sendo arrastado até o altar pagão ao centro. O procônsul, querendo salvar sua vida, lhe ofereceu a liberdade se ele apenas colocasse uma pitada de incenso no altar.
Mas Policarpo recusou. 86 anos tenho eu servido a ele e nunca me fez nada errado. Como posso eu negar meu senhor agora? Ele escolheu morrer. O fogo foi aceso, mas o vento soprou as chamas para longe dele. Conforme a multidão começou a expressar simpatia por ele, um soldado se aproximou e enfiou uma espada ao seu lado. O impacto sobre os espectadores ao assistirem esses primeiros cristãos morrerem era evidente. Foi dito que o sangue dos mártires é semente, e quando um morria, muitos mais se levantavam para tomar o seu lugar. Durante os próximos 200 anos, a perseguição aos cristãos continuou em várias partes do Império Romano. Mas em 284 d.C., quando Diocleciano subiu ao poder, os cristãos enfrentariam a pior perseguição que eles haviam experimentado até agora. O Império Romano estava à beira de colapso. Diocleciano tentou fortificar o império revivendo práticas das religiões antigas de Roma. Paganismo. O cristianismo foi proibido. Intensa perseguição através do império aconteceu de 303 a 313 d.C. Enquanto essa terrível perseguição enfurecia-se, um novo imperador subiu ao poder, que mudaria o Império Romano para sempre. O cristianismo estava por se deparar com sua maior mudança e com seu mais perigoso inimigo. A luz estava por ser acorrentada. O ponto de mudança aconteceu quando Constantino se preparava para batalhar contra Maxêncio, um rival ao trono. No dia anterior à batalha, ele afirmou ter tido uma visão do Cristo e ter ouvido as palavras: "Nesse sinal conquistarás." Sendo um homem de ação, ele voltou suas tropas e mandou que colocassem o sinal da cruz nos escudos e também fez disso um dos estandartes para ser levado na batalha. No próximo dia, quando o exército de Constantino marchou contra Maxêncio, o inimigo foge, batendo em retirada, e o próprio Maxêncio se afogou no rio aqui embaixo. Isto convenceu Constantino de que o cristianismo era a religião verdadeira. Ele fez com que seus soldados marchassem pelo rio e disse a todos eles que agora eles eram cristãos batizados, e ele mesmo se diz um seguidor de Cristo. Quando o sol se põe naquele importante dia, poucos perceberam a significância do que havia acabado de acontecer. Constantino e Roma estavam abraçando o cristianismo. O mundo nunca mais seria o mesmo novamente. Em 330 d.C., Constantino mudou a capital do Império Romano para um local estratégico no leste. Ele colocou seu próprio nome na cidade, chamando-a de Constantinopla. Hoje é conhecida como Istambul, na Turquia. Por quase 8 séculos, Constantinopla era a mais rica e maior cidade da Europa. Era também tida como possuindo as mais avançadas defesas de todas as cidades do Império. Constantino também lançou o Edito de Milão, que legalizou o cristianismo e apoiou aqueles que o praticavam. Ele também mandou que o domingo deveria se tornar o dia universal de descanso e adoração por todo o império, ao invés do sábado guardado pelos judeus e apóstolos. Enquanto as controvérsias se desenvolviam no cristianismo, uma mudança começou a acontecer. Ao invés de pesquisar as escrituras em busca da verdade, os concílios da igreja ou o próprio imperador decidiram as crenças e doutrinas da igreja. Esses ensinamentos frequentemente conflitavam com a Bíblia. Durante os séculos seguintes, um grande abismo começou a se formar. Aqueles que se recusaram a permitir que outros determinassem suas crenças bíblicas continuaram a ser perseguidos. A igreja se dividiu entre a igreja autorizada pelo governo e um movimento subterrâneo de crentes espalhados pela Europa. O Império Romano havia permanecido por séculos, mas agora estava se deteriorando por dentro e sendo atacado por fora por invasores bárbaros. Roma não poderia mais resistir à pressão e, finalmente, desabou. Enquanto o Império declinava, em seu lugar, a igreja em Roma se erguia com proeminência e poder. Enquanto o quinto século se aproximava do seu fim, uma mudança fundamental estava acontecendo dentro de Roma. O que uma vez havia sido superpoder pagão e político agora estava se tornando o centro do cristianismo na Europa.